13º dia de oração com propósito para ter uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. Como Deus tem chamado sua atenção? Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves de seus galhos, mas deixe o tronco e as suas raízes presas com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerás a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declararam o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os que a quem quer. Põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive agora. Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Daniel capítulo 4, do verso 10 ao 18. Vemos que Deus dá ao rei um sonho que se divide em 2 partes na perspectiva do rei. Mas para Daniel é somente um sonho. Ele é estarrecedor. E vamos nos concentrar na reflexão de hoje apenas no sonho. Para isso, convido você a atentar para alguns detalhes. Uma enorme árvore. Ela crescia até o céu e se destacava por sua beleza e abundância. Era visível até os confins da terra, significava uma extensão de um reino babilônico e de sua influência no mundo. Dela se tirava sustento para todos os homens e animais, tudo caminhando em perfeita condição e harmonia. Uma ordem do céu. Do céu veio a ordem para cortar toda a árvore e deixar apenas o tronco e as suas raízes a serem presos com ferro e bronze, até que passem 7 tempos. Essa árvore representava o homem. Ele seria cortado, transformado e receberia o coração de uma fera. Ficaria preso com uma corrente de ferro e de bronze. Claramente lidaria com a humilhação de um grande rei. O intérprete do sonho correria um grande risco, pois o significado era terrível e estarrecedor, diz a palavra. E seria Daniel, o único que poderia interpretá-lo. Mas por que Deus deu esse sonho ao rei Nabucodonosor? O que Deus queria fazer com ele? Vamos ver um pouco sobre isso hoje e nas próximas reflexões. Mas a princípio quero convidar você a refletir a respeito de si mesmo. Como Deus tem chamado a sua atenção? Quais os sinais Ele tem lhe dado que revelam o quanto Ele deseja tratar com você? Para o rei Nabucodonosor, Deus o revelou através de sonho. A Bíblia nos ensina que Deus é amor e deseja ter um relacionamento com todos nós. Ele quer ser o número 1 na pessoa com a qual nos abrimos e contamos tudo o que se passa em nosso pensamento e coração. Bom, o primeiro momento em que Deus pode trabalhar conosco são em sonhos e visões. Há mais maneiras pelas quais Deus nos alcança, que às vezes ignoramos, como em sonhos e visões, por exemplo. Conhecer os sinais que Ele usa para se comunicar conosco é um segredo para viver uma vida que Deus quer para nós. Com pessoas,
Outro meio que Deus usa para chamar a nossa atenção é através das pessoas que Ele coloca ao nosso lado. Deus pode usar uma palavra, um abraço, um sorriso. Temos que estar sempre atentos para ouvir o chamado de Deus. Sentimentos. Também Deus pode chamar a nossa atenção nos fazendo sentir algo que não está certo. É aquela falta de paz diante de uma situação. Se você sentir algo que está errado, Deus pode estar tentando chamar a sua atenção para desviá-lo do perigo. Às vezes a distração, na verdade, ensurdece os nossos ouvidos e a voz do Espírito de Deus. Nesse caso, a ausência da paz é um sinal claro que Deus está tentando fazer com que a gente preste atenção nele. Mudanças. Sabe, empurrar para fora da nossa zona de conforto, com certeza, também é uma forma de Deus nos chamar a atenção. Isso sempre acontece em tempos de transição, crescimento, transformação. Se você está passando por uma transição ou por mudança de vida, busque ouvir a voz de Deus. Não recue. Entenda que essa situação pode levá-lo a um outro nível em seu crescimento espiritual. Abra os seus ouvidos para ouvir o novo de Deus e consulte em cada passo, em cada decisão e atitude a ser tomada. Dar atenção ao chamado de Deus sempre requer uma resposta e quase sempre resulta em mudanças em nosso comportamento. Os sonhos e as visões dadas por Deus ao rei Nabucodonosor tiveram o objetivo de chamar a sua atenção, de exortar e a ele se humilhar diante de Deus, para que ele reconhecesse que existe apenas um Deus, o Deus Altíssimo, o Deus de Daniel e de seus amigos. Todavia, Nabucodonosor não deu atenção a todos os chamados de Deus. E quanto a você? Há uma sensibilidade nos seus ouvidos em relação à voz de Deus e o seu coração tem estado endurecido? Gostaria que você refletisse nisso nessa tarde, que você pensasse nisso, que você entendesse que Deus pode ir muito mais além daquilo que você pode ter ou daquilo que Ele pode fazer por você. Vamos orar? Senhor meu Deus, é maravilhoso ler que o Senhor fez de tudo para salvar e consertar o coração de um rei. Isso prova o seu imenso amor pela sua criação. A minha oração nesse dia de hoje é para que o Senhor não me permita desenvolver um coração endurecido e ter os meus ouvidos espirituais fechados à sua voz. Oro também em favor daqueles que ainda não se abriram ao seu convite de salvação. Pai, insista mais uma vez. Não desista do meu amigo. Olha, Senhor, eu te peço pelos seus familiares. Eu peço pela conversão da minha casa e dentre os queridos com os quais eu convivo. Senhor, o meu coração seja insaciável e aberto para o Senhor, sempre com o desejo de ter mais de Deus. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha a falar através de sonhos, de pessoas, nos tirando da área de conforto, trazendo mudança nas nossas vidas, Senhor Deus, e nos fazendo reconhecer que o Senhor é o único Deus, altíssimo e eterno. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, e gostaria muito que você ficasse comigo até terminarmos os 30 dias de oração, de fidelidade e obediência ao Senhor. Fique na paz, Deus nos abençoe e até o próximo, se o Senhor assim nos permitir.